Rockford 4 Parts lançou seus 3 episódios finais. Agora vamos embarcar nessa última aventura da Irmandade Tophos, do Yuko, Amalia, Evangeline, Tali, Ruel. Nessa review de cada episódio, eu recomendo que vocês entrem no nosso grupo do WhatsApp para conseguir ver melhor esse final tão aguardado. Para poucos entendedores, poucas palavras a pasta. O link do nosso grupo do WhatsApp vai estar na descrição fixado. E como sempre, se gostarem do nosso conteúdo e quiser nos apoiar, eu agradecia se vocês se tornassem membro do canal. E deixe seu comentário para ajudar ao engajamento, principalmente o que podemos melhorar aqui no YouTube, na sua opinião. Como também ideias para os próximos vídeos. Meu Sanskrit, tenho muita coisa para falar aqui. E com os meus like fãs, meu nome é Kunai, você já sabe, fã que é fã, deixa o like no início do vídeo. E além de deixar o like, me siga no meu Instagram oficial e no nosso Facebook oficial. Uhul! Que está aparecendo aí na tela e é quem aparece na descrição. E com isso, convido você que não é inscrito a se inscrever e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo e as novidades. Oferecimento, nosso canal de gameplay, Canal Katana, primeiro link na descrição. A quarta temporada já começa com um clima meio triste no Reino Satido, como se alguém tivesse ido para Americanas. Infelizmente, o rei Shansha acabou indo de Americanas por causa da idade. Algo que é bem visível na terceira temporada de Rockford. Nisso vemos Amon se lamentando no túmulo do seu pai. Nisso, sua esposa tenta confortá-lo, falando que toda sua vida Amon se preparou para isso. Cala a boca, seja macho! Você me magoou! Amon vai a seu povo e avisa a todo o reino Satida que o rei Shansha tinha morrido. E naquele momento ele se tornou o mais novo rei do reino Satido. Com isso vimos que algumas pessoas do reino Satido estão inquietas, como Amon sendo seu novo rei. Com toda essa celebração com clima de funeral, aparece olhos chuchus em cima de todos do reino Satita. Depois nós descobrimos que não é só no reino Satita, mas em todo mundo dos 12. E corta tudo para Shoiz, falando que todos aqueles olhos têm cara de problema. Nisso a cena corta para onde estão a Irmandade de Tophos e os membros restantes da Irmandade dos Esquecidos. Então lá na dimensão dos deuses primordiais em Glorion, a Elili fala que aquele lugar parecia uma arena de gigantes. Nisso seu pai só fica animado para lutar contra gigantes. E Kruta lembra no tempo que ele lutava contra gigantes, mas no tempo era chamado de titãs, e foi assim que ele encontrou sua esposa. Ouvindo isso, Tali fica animado, e seu último filho, Presutru, imita sua reação. Nisso, Evangeline manda seu marido para dar mau exemplo para seus filhos. Nisso vimos que seu último filho é um machista, porque ele tem um belo soco na cara de sua mãe. Depois, Presutru começa a comemorar fazendo algumas sarradas. E Tali ensina seu filho a dar uma boa sarrada. Precisa usar a cabeça. Nisso o bebê machista aprende bem rápido e dá uma bela cabeçada na sua mãe. Nisso Tali gostou do que viu e Evangeline falou que se ele tem amor pela vida, ele vai parar de ensinar essas merdas para o seu filho mais novo. Nisso aí sabemos que o bebê Presutru Sarah vai começar indo por um mau caminho. Nisso, Evangeline começa a chorar, pensando no que ela fez errado para acabar assim, e pede para Tali segurar aquele bebê demoníaco. Com isso, Flop acha totalmente incrível que sua mãe, Clara, passou todos os problemas com uns semideuses e ainda está bem. Nisso, o bebê machista demoníaco começa a dar umas boas cabeçadas no seu pai, até acabar com ele. Foi uma linda cena de se ver. E ele começa a reclamar por treinar seu irmão mais novo em vez dela, que é mais velha. E vimos a Kata e Evangeline como tantos malucos em sua família. Nisso, Yuko fala que aquele lugar é enorme, aonde eles estavam, e Amalia fala que o quarto dela é bem maior do que aquele lugar. Nisso, Kruta quer dar uma surra no irmão do Yuko, no Atamai, pelo que aconteceu na última temporada. Nisso, Amalia fala para Kruta para de ser bruto e ser mais amigável. Nisso, Kruta ri e fala pro Yuko casar logo com a Amalia. Nisso, Yuko recebe uma ligação do Oppo e chamou ele em sua mente. Nisso, Yuko tem um belo encontro com o Oppo. Eles conversam e o Oppo fala para o Yuko que ele só vai fazer merda dali pra frente, porque ele já viu isso. E nisso, Yuko acorda do seu soninho
Ele fala que vai dar um passeio. Yuko e Atamai têm uma conversa de irmão. Nisso, Yuko tá uma bela sentada no lado do seu irmão. E eles se acertam. E fazem um belo troca aí. Um novo cumprimento da Mentate Torfos. E eles falam que a dimensão dos deuses primordiais estava uma bagunça. E eles perguntam quem poderia ter derrotado os deuses primordiais. Nisso, Yuko vai investigar. Yuko acaba sendo trollado. Porque alguém coloca portais em cima dos seus portais. Nisso, uma mulher de rosa fala para ele que ele acabou de ser sido trollado. E parece que ele perdeu seu humor. Nisso, Yuko retruca, falando que não foi tão engraçado. Yuko fala que nisso ele sente que conhece ela. E ela fala que eles sempre se conheceram, que antes são irmãos. Nisso, a menina de rosa fala que todos vão ficar felizes em ver ele. E fala pro Yuko encontrar todos no templo. Nisso, a Irmandade dos Esquecidos começa a ler sobre todos os registros da fita. E todas começam a ler. E ele começa a reclamar, falando que ela não lê nada. E vai explorar uma saída. Nisso, Tali está feliz por sua filha ter essa atitude. Ele fala a famosa frase, siga-me os bons. E sai fazendo parkour. Nisso é mostrado que todas as duas irmandades estão indo em direção da luz. E Tali fala que está começando a ficar com fome. E vê uma luz brilhando. Nisso um demônio chuchu primordial possui o preceito. E começa um show de porradaria. E nessa a Fusine quase leva a pior. Nisso o demônio do corpo do bebê demoníaco reconhece o Tali como o deus Yop. E começa a dar uma bela surra nele, mas Kuta salva seu pai e fala ao demônio que ele é o atual deus Yop. E o demônio retruca, falando que ele é só mais um filho abandonado. E de bônus ainda chama ele de feia. E aí o bebê demoníaco começa a solar todo mundo. E até o bebê demoníaco ri, que está tudo fácil demais. Mas o dia foi salvo pela Evangeline, por isso que eu falo que nunca desafie o poder de uma mamãe. E o demônio Chuchu primordial, Rachá, é selado no corpo do bebê demoníaco, Precitu. Nisso, enfaca todo mundo e todo mundo vai pro templo. Nisso aí tem um Mecasmo protegendo Luca. Nisso a Tamai tenta intimidar o Mecasmo. Depois leva um belo ataque psicológico, fazendo a Tamai quase ter esquecer de respirar. Nisso depois a Tamai ter sido humilhado, Yuko e a Tamai entram no templo. Enquanto Kyuubi, esperando eles lá na porta. Nisso, Yuko pergunta como ele escapou da dimensão branca, e Kyuubi fala que foi ajudado. E a menina de rosa aparece e fala bem-vindo entre os seus irmãos. E fala para conhecer sua mãe, a deusa Heliatrope. E a deusa Heliatrope estava com todo o povo Heliatrope na sua barriga. Nisso, acaba o primeiro episódio da quarta temporada Rakfu. Bem, muito obrigado por ficar no final do vídeo. Aqui quem vos fala é a Kunai. Até a próxima. Falou!